Agora, a gente está falando muito aqui sobre a questão das varizes pélvicas na gestação. Mas a gente sabe que o maior. Nota-se muitas varizes pélvicas nessa época. Depois isso dá uma amenizada, depois que tem, né, o bebê e tudo mais. Mas tem mulheres que sofrem com as varizes pélvicas com sintomas depois, né? Quando elas já estão mais acentuadas. Eu acho que seria bem legal a gente trazer o que é a dor pélvica crônica, quais são esses sintomas das varizes pélvicas, como atentar a isso. Conta um pouquinho pra gente, Carla. Tá. Eu adoro falar sobre isso, porque, inclusive, eu sou speaker nacional sobre anemia e deficiência de ferro por anemia, e isso está relacionado a exatamente dessas mudanças que a gente tem no corpo da mulher. Elas causam, pelo volume de sangue que esse útero recebe, eles podem causar sangramento uterino anormal. E o sangramento uterino anormal, ele pode ter várias etiologias, ou seja, várias causas. E é importante a gente falar porque é uma condição subdiagnosticada e subtratada. Não é só durante o período da gravidez. Isso vai se estender durante todo o período de vida reprodutiva da mulher, principalmente nos períodos de climatério e menopausa ou no início naquela mulher muito jovem, ou seja, nos extremos da vida reprodutiva, eles podem ter um acometimento ainda maior, gerando dor pélvica, aumento de sangramento uterino. E o que seria esse aumento de sangramento? É principalmente aquela mulher que sangra dentro de uma classificação mais de 80 ml por dia. Mas o que é esse 80 ml por dia, tá, de sangue? É aquela mulher que troca ou o absorvente interno, ou o coletor menstrual com intervalos menores do que 6 horas. É aquela mulher que, durante o período menstrual, ela sente cólicas, ela sangra com coágulos, aqueles pedaços, ela fica fraca, tonta, ela sente cólicas mais fortes na região abdominal, da pelve, ela tem que mudar as atividades laborais dela e emocionais, ela não tem relações sexuais, ela sente cansaço, e isso interfere e muito nessa questão. E quando a gente fala ainda das varizes pélvicas, a gente tem que lembrar de uma outra condição também chamada de quebranoses, que é a síndrome de May-Turner, que vocês devem avaliar com alguma frequência dentro da cirurgia vascular, que pode causar eventos trombóticos, ou seja, de hipercoagulabilidade maiores na vida da mulher. Tem uma diferença, né, entre síndrome de quebranoses e síndrome de May-Turner. O Vocês são as melhores para falar sobre isso, por favor. Quebranoses é a compressão da veia renal. Então, aumenta a veia hipogástrica, que é a veia que vai até a renal e que drena o útero. Então, ela aumenta de tamanho por conta do estreitamento que tem ali na veia renal. Isso. Então, essa é a síndrome de quebranoses, que leva a essa dilatação das veias e varizes pélvicas. E a síndrome de May-Turner é quando tem a compressão, né, aquele estreitamento da veia ilíaca, que é a veia que vai para a perna do lado esquerdo. Só para diferenciar um pouquinho isso. Então, você tá vendo como é ótimo estar entre mulheres? Uma complementa a outra, não é uma coisa específica da minha, da ginecologia, e tivemos uma aula com essa maravilhosa aqui agora. Então, a gente está falando de varizes pélvicas, e varizes pélvicas é um fator que, alguns anos atrás, o vascular não investigava, e ele não se preocupava com isso. Mas a gente tinha um quadro em que as mulheres tinham varizes e essas varizes retornavam de forma muito frequente, de membros inferiores. Então, a gente olhava a perna, cuidava, tratava da perna, daqui a pouco tudo ali estava de volta. E quando a gente, isso começou a ser mais falado nos congressos e ensinado, a gente começou a direcionar a nossa anamnese para, peraí, como é que é seu ciclo? Você sangra muito? Você tem muita cólica? Você tem dores na barriga? Você tem dor durante o coito? Peraí. Opa. Essas varizes não são só nas pernas. Você também tem a chance de ter varizes na região pélvica que a gente está falando e na região ao redor do útero. E isso trouxe para a gente uma outra forma de tratar. Porque se essa mulher é muito sintomática da parte abdominal e se ela tem varizes recorrentes,
a gente tem que tratar as varizes da barriga para depois fazer um tratamento adequado nas varizes da perna. Exatamente isso, concordo com você. Eu sou ultrassonografista, tá, gente? E às vezes a gente nota até alguns colegas que não gostam de relatar sobre a presença desses vasos pélvicos, né, dilatados. Eu sempre coloco, porque auxilia Guia, né, guia vocês. E não só isso. Quando a gente nota esses vasos mais aumentados, eles podem estar relacionados também com uma patologia muito frequente, como a adenomiose. E a miomatose uterina, dependendo da onde você tem a localização desse mioma, que podem interferir no volume de sangramento, na drenagem local desses vasos e engurgitando, ou seja, aumentando cada vez mais o volume desse útero, que consequentemente vai aumentando essa compressão dos vasos pélvicos, dos vasos ilíacos, e isso vai gerar consequência não só na minha especialidade, mas na sua também. É importante a gente comentar sobre essa questão, né, dos sintomas, né, como você já falou alguns, da dor pélvica, uma dor pélvica que vai persistir, que a pessoa sente ali por mais de 6 meses, a dor na relação sexual, porque são sintomas, a questão do sangramento, que liga o alerta, geralmente essas pacientes procuram um ginecologista, que é até o recomendado, porque o diagnóstico diferencial, varizes pélvicas, não é a primeira opção, pelo contrário, Sim. né? Primeira opção vai ser pensar em adenomiose, endometriose. Sim. Então, tem uma gama de infecções, de diagnósticos que vocês vão fazer primeiro. E aí, quando avalia tudo, vê se tem essa questão das varizes. E aí, a gente consegue fechar o diagnóstico depois. Né? E das varizes dos membros inferiores, a localização mais comum que a gente vê que está relacionada a varizes pélvicas é ali na região posterior da perna, que às vezes não tem localização com outras veias. E pode chegar a 35% de pessoas que têm varizes nos membros inferiores ter também varizes pélvicas, e essas varizes pélvicas serem a causa dessas varizes dos membros inferiores. Então, a importância dessa visão integral que você tem também, né, Carla? De a gente estar vendo a mulher como um todo ali, de estar com essa preocupação que a Ellen falou, de investigar isso também. Entende? Acho que a gente tem que ter esse olhar, que a gente também tem no nosso dia a dia. A gente pensa como você também. Vocês Isso. são muito maravilhosas, meninas. Eu falo que nós mulheres vamos dominar o mundo, eu acredito nisso.